No capítulo da novela Os 10 Mandamentos do dia 2 de maio, segunda-feira, Natan diz para Orem toda a trajetória e história de Moisés. Zur conta para Joquebed que pediu a mão de Jaque em casamento e que Moisés vai fazer um jantar para oficializar. A mulher fica bastante impressionada com toda a educação de Zur. Aholiabe não tira Jaque da cabeça e Bezalel dá força ao cunhado. Moisés conversa com Zípora e revela as suas suspeitas do rei Balaque ser responsável pela morte de Jetro, já que ele jamais aceitaria o casamento da filha com uma pessoa como ele. Zípora começa a ficar preocupada com Betânia. Moisés ainda lembra a irmã que não pode fazer nada e que terá de esperar por uma luz de Deus. Natan diz para Orem que todo o poder de Moisés na verdade é do Deus hebreu. Dorcas questiona Adira sobre a queimadura que tem em seu marido e ela sustenta a mentira inventada por ele. Balaão conta a Betânia que os sobrinhos dela serão enviados para longe do palácio para que no futuro não queiram se vingar. Betânia diz que as crianças não sabem nada do que realmente ocorreu, mas ele não acredita. Adira começa a lembrar de sua família e sofre bastante. Adira pede ajuda de Talita para fugir. Aya tem um pesadelo com o pai e com o avô e acorda gritando. Betânia e Abner vão deixá-la mais calma. Abner quer que a tia sempre esteja ao lado deles. Elda conta a Balaque que deu seu filho para a deusa Baal, mas que depois não teve mais filhos. Eleazar se preocupa com todos os questionamentos feitos pelos seus irmãos. Nadab fala que não consegue esquecer da Marina. Abiú diz que também fica triste por Joana ter se interessado por Arão e não por ele. Datã exige um filho de Safira imediatamente, caso contrário irá ir atrás de outra mulher. Zur conversa com Corá e diz que pegou algumas tabuletas de Moisés e ele pede que imediatamente devolva, pois logo Moisés poderá sentir falta. Abirão vai tentar se entender com o filho Tales. Josué conta para Ana que recebeu a bênção de seu pai para o casamento e que agora precisa da bênção de Moisés. Ada sente inveja de Ana e Josué. Os amigos de Abigail e Zelofeade vão visitar a filha do casal, Macla. Shibalé percebe que está acontecendo alguma coisa entre o pai e Leila. Ada volta para casa bastante nervosa e Joana tem certeza que é alguma coisa relacionada a Ana e Josué. Moisés conversa com Arão e diz que quando se encontrar com Balaque vai pedir os ossos de Jetro, pois ele queria ser enterrado em suas terras ao lado de sua esposa. Balaque conta para Balaão que decidiu ir com Betânia até o acampamento dos hebreus para prestar solidariedade à família de Moisés. Porém diz para Sion tudo o que descobriu através de Natã. O rei fica bastante feliz e diz que agora já tem o rei Balaque e Moisés em suas mãos. Natã sai para andar pela cidade. Enquanto isso, Adira foge desesperada. A moça acaba se esbarrando em Orem e ele fica encantado com a mulher. No resumo da novela Os 10 Mandamentos do dia 3 de maio, terça-feira, Orem oferece ajuda a Adira para ela se levantar, mas a moça sai correndo. Dorcas pergunta o motivo de Talita estar bastante preocupada e ela responde que não sabe onde Adira está. A rainha Elda pede para inserir Abner e Aya nas atividades do reino para eles se adaptarem à cultura. Betânia não concorda. As irmãs de Ada pedem para ela se esquecer de Josué. Débora diz a Miriam que por não ter aceitado o pedido de casamento ela estará jogando ele de mão beijada para Radina. Adira acaba sendo surpreendida pelo homem que a vendeu para Rishon. Balaque diz a Elda a sua ideia para ir até o acampamento de Moisés junto com Betânia. Elda fica bastante preocupada, mas ele diz que a decisão está tomada e que não vai voltar atrás. Moisés vai fazer uma visita a Corá e ele finge estar sofrendo por tudo o que aconteceu. O mercador pega a Adira e a leva de volta para Rishon. Nadab não trata a Josué muito bem e Arão chama a atenção do filho. Joquebed vai dar os parabéns a Ana e diz que Jaque também poderia se casar junto com eles. Zípora ainda diz que se Miriam mudar de ideia eles poderiam fazer 3 casamentos de uma vez. Balaque comunica a Betânia que eles vão até o acampamento dos hebreus, mas que as crianças deverão ficar. Ela acaba concordando, mas quer levar as crianças juntos. O rei também diz a Betânia que eles vão consumar o casamento antes da viagem. Zípora tem uma discussão com Ada por causa de Josué. Adira é castigada com chicotadas. Porém questiona Natã sobre como era Adira e ele garante que vai encontrá-la assim como as crianças. O comandante conversa com Natã e revela que o rei tem bastante interesse em fazer alguma aliança com Moisés. Abner quer ir junto com Betânia para o acampamento. Ema fala para Tânia que ela vai cuidar muito bem dos sobrinhos.
Balaam dá uma poção para Betânia se entregar ao rei. Ele diz que esta é mais uma condição para que depois ele diga onde está a filha. Auliad fala a Débora que não se conforma com o noivado de Jaque e Zur. Balaque está bastante encantado com toda a beleza de Betânia. Ela coloca no vinho a poção feita por Balaam. Thales ouve o pai e os tios delirando por causa das ervas. Todos ficam emocionados com o discurso que Moisés faz no noivado de Ana e Josué e Zur e Jaque. Ada fala que não irá ao noivado. Já sob efeito da poção, Betânia seduz Balaque. Moisés diz a Zur que está lhe dando um voto de confiança, assim como Jetro fez com ele no passado. Zur finge estar bastante emocionado. Bezalel vê quando Gaiji e Leila estão se beijando. Depois de se entregar ao rei, Betânia chora. Talita cuida dos machucados de Adira, que sofre bastante. Betânia vai se despedir dos seus sobrinhos junto com Elda. Abner não se conforma em ficar. Elda começa a ficar com ciúmes de Betânia pela forma que é tratada por o rei Balaque. Balaam percebe e fica feliz. Betânia vai se despedir novamente dos sobrinhos e o menino a chama de traidor e diz que ela se casou com um homem que acabou com a vida de seu pai. No resumo de Os 10 Mandamentos do dia 4 de maio, quarta-feira, Balaque justifica que esta é uma acusação sem fundamento nenhum. Balaam diz que é apenas uma criança. Abner enfrenta o rei e fala que ele acabou com toda a sua família e Betânia pede para ele ficar quieto pois teme pela vida dele. Balaque manda retirar todas as crianças. Ema conta para Abner que Betânia não merecia ser tratada assim e o menino começa a ficar arrependido das coisas que disse. Noemi e Arim começam a trocar olhares com Caleb e seu irmão. Thales começa a implicar com o Abirão durante o trabalho. Bezalel diz a Débora que viu Leila beijando Gaiji e a esposa questiona se ele ficou com ciúmes. Leila percebe que Bezalel a trata com um pouco de indiferença. Balaam decide fazer provocações a Elda e fala que o sucessor do trono pode ser um dos sobrinhos de Moisés, pois ela não deu outro filho ao rei. Natã recebe alguns cuidados. Porém pensa em ir até Moabe para tentar encontrar mais algumas informações. Dorcas fala para Adira que ela é a única escrava de Rishon que não cedeu às investidas dele. Joquebede, Inês e Zípora conversam bastante animadas sobre os casamentos, enquanto que Miriam disfarça estar triste. Zur acaba se empolgando durante o beijo e Jaque o empurra, dizendo que eles devem esperar o casamento. O filho de Abirão diz para Libna que viu o pai junto com os amigos bebendo e falando coisas sem sentido e ela diz que vai ter uma conversa com ele. Aya pede para Abner não deixá-la sozinha e ele responde que eles tinham que ter fugido antes. Ema conta para as crianças que elas serão levadas para a cidade Mispa, que é o local onde vão estudar as crianças nobres. Abiú tenta puxar assunto com Joana, mas Radina acaba atrapalhando. Porém vai conversar com um grupo que está vendendo escravos e descreve como é Adir e diz que o rei está procurando pela moça. Leila questiona Débora sobre o motivo de Bezalel estar a tratando de forma bastante diferente. Ela acaba revelando que Bezalel viu ela beijando Gaiji. Bezalel vai conversar com Shibalé sobre o beijo que viu de Leila e Gaiji. Moisés escreve em algumas tabuletas enquanto que os seus filhos conseguem ler algumas palavras. As crianças dizem que querem ver todos os escritos e Moisés vai abrir o baú e percebe que algumas tabuletas desapareceram. Bezalel e Shibalé têm uma discussão onde cada um defende os seus pais. Simute chama a atenção dos dois. Eles combinam de esperar para ver quanto tempo eles vão ficar mantendo esta história em segredo. Moisés questiona seus familiares sobre as tabuletas. O mercador diz a Rishon que o rei está atrás de Adira e por isso quer mais dinheiro para ele ficar com ela. Gerson e Eliezer vão conversar com Jaque e revelam que as tabuletas de Moisés foram roubadas. Zur ouve a conversa e fica preocupado. Enquanto Josué e Ana passeiam, Joana vê Arão e tenta puxar um papo com ele. Abiú faz um comentário irônico e diz que o sumo sacerdote e a revoltada com Deus têm tudo a ver, formam um belo casal. Arão chama a atenção do filho. Ele diz que só vai ficar quieto quando Joana realmente confessar que está interessada por Arão. No resumo da novela Os 10 Mandamentos do dia 5 de maio, quinta-feira, Joana diz a Abiú que ele está delirando e sai correndo. Arão chama a atenção do filho e diz que ele precisa ir pedir desculpa à moça. Noemi e Arim começam a suspirar por Caleb e Kenaz. Radina conversa com Jerusa e diz que ainda não se resolveu com Ur. Damarina começa a ter lembranças de Jetro. Ada fica revoltada ao saber que Josué foi buscar Ada para os dois passearem.
Shibalé está bastante decepcionado com Gaiji por ele não contar que está namorando Leila. Joana diz a Ana que está sentindo alguma coisa diferente por Arão. Ana diz a Joana que a única coisa que pode impedir ela de ficar com Arão é sua falta de fé, pois ele é sumo sacerdote e que precisa de uma mulher que acredita em Deus ao seu lado. Arão vai até a tenda e os filhos questionam o que aconteceu com ele. Moisés tem um desabafo com Zípora e diz que a pessoa que pegou as tabuletas infringiu as leis de Deus. Zur diz para Corá que tem uma ideia para sumir com as tabuletas. Corá fica bastante preocupado e implora para Zur não dizer nada a ninguém sobre a parceria dos dois caso ele seja pego. Zur pede algumas ervas, pois quer deixar Jaque bastante relaxada para se aproveitar da moça. Abigail conversa com Leila e diz que agora ela deveria contar a verdade para Bezalel. Gaiji vai conversar Bezalel e pede a mão de Leila em casamento. Libna tem uma briga com Abirão e ele pede desculpas para os filhos e promete que irá mudar, mas os filhos não acreditam. Safira conversa com Bina e diz que tem medo de dizer para Datã que ainda não está grávida. Bezalel diz a Gaiji que concorda com o namoro com sua mãe, pois ele sempre foi um bom amigo. Shibalé concorda e Gaiji pede Leila em casamento e ela aceita. Todos ficam felizes. Zur prepara o chá para Jaque e depois de beberem ela fica bem mais à vontade e o clima esquenta entre o casal. Simut interrompe o que está acontecendo e Jaque oferece o chá que Zur fez para ela. O ex-sacerdote conhece bem o cheiro e fica espantado. Balaam tenta seduzir Elda, mas ela não consente. Porém não para de pensar em Adira. Zur se encontra com Jaque em um lugar mais afastado e ela acaba não resistindo e se entrega a ele. Simut caminha enquanto está sob o efeito da droga e começa a ter vontade de voar. Safira revela a Datã que não está esperando um filho, então ele a humilha, dizendo ser uma mulher seca. Safira chora sozinha. Bastante assustada, já que fica bastante arrependida de ter passado a noite com Zur. Simut continua bastante alegre e pede para Miriam emprestar a sua harpa. Zur vai até o galpão e coloca as tabuletas na mesa. Logo que sai fica frente a frente com Datã e ele não percebe nada. Damarina e Jerusa veem quando Jaque chega de madrugada na tenda. Simut começa a cantar na sala e faz uma declaração citando o nome de Jerusa e todos aplaudem. No dia seguinte Simut acorda, mas não se lembra de nada. Joquebed e Zípora também vão dar os parabéns a Leila e diz que ela poderia se casar no mesmo dia que os outros casais. Abiú vai conversar com Arão e pede desculpas ao pai. Caleb vai conversar com Moisés e Josué e acaba revelando que eles encontraram as tabuletas. Moisés confere se está tudo lá e chega à conclusão que o acampamento precisa de segurança. Zur tem uma conversa com Corá e diz que seu plano deu certo e que ele não está mais com as tabuletas e que elas estarão com Moisés logo. Datã diz que sabe que foi ele quem levou as tabuletas até o galpão e exige uma explicação do forasteiro. No resumo de sexta-feira, dia 6 de maio, da novela Os 10 Mandamentos da Record, Moisés pega as tabuletas em suas mãos e fica diante de algumas pessoas. Todos ficam pensando como elas apareceram repentinamente. Todos começam a se questionar quem teria interesse em pegar os mandamentos de Deus. Moisés diz ao seu povo que ele mostraria para quem quisesse ver as tabuletas. Abiú conversa com Nadab e diz que vai mudar a sua forma de agir para tentar conquistar Joana. Jerusa decide dar uma chance a Simut. Damarina fica bastante triste pois Nadab não pode a cortejar. Zur conta toda a verdade a Datã e ele fica bastante impressionado com as reais intenções dele. Zur garante a Datã que vai dar uma recompensa para ele, mas que para isso terá de ficar quieto. Moisés vai falar com Arão e pensa que tem um espião no acampamento. Abiú vai pedir desculpas a Joana e ela aceita. Ele tenta dizer a ela seus sentimentos, mas a Bela muda de assunto. Leila e Gaiji decidem se casar no mesmo dia que os outros casais. Bezalel fica bastante animado ao ver que sua mãe está feliz novamente. Thales trata Abirão muito mal e Kenaz chama a atenção do rapaz. Simut vai até a obra e todos aplaudem e dizem que ele é um homem apaixonado. Simut faz uma nova declaração para Jerusa e ganha um beijo da moça. Josué pede para Caleb ser bastante discreto em sua investigação para descobrir quem pegou as tabuletas. Ada vai até a tenda dos homens e pega a Josué à força e lhe dá um beijo e ainda diz que o ama. Josué empurra a moça e diz que ela está ficando louca. Radina tenta ficar mais próxima de Ur, mas ele não dá muita importância para a moça.
Miriam vê os dois juntos e acredita que eles estão namorando. Ada vai fazer provocações a Ana e diz que Josué a beijou e que ela ficou até sem fôlego. As duas têm uma discussão e Ada então pede que ela vá tirar a prova com o próprio noivo. Rishon decide pagar mais para que o mercador não entregue a Dira para o rei. Mais uma vez ele tenta se aproveitar da moça. Balaão faz um comentário com Elde e diz que a viagem de Betânia e Balaque poderá fazer muito bem para o novo casal, deixando Elda com ciúmes. Zípora percebe que Jaque está bastante triste e ela disfarça dizendo que está sentindo saudades de Jetro. Zur chega e Zípora decide sair. Jaque começa a ficar bastante arrependida e Zur começa a fingir que está consolando. Miriam conta a Joquebed que flagrou Uri e Radina sozinhos. Joquebed alerta a filha que ela pode ter interpretado as coisas de forma diferente e que de qualquer maneira Uri é um homem livre. Ana vai conversar com Josué e diz que Ada foi dizer a ela que os dois se beijaram e Josué acaba informando que ele foi agarrado por ela. Ana demonstra estar com ciúmes, mas diz que perdoa Josué, pois o ama e não sabe mais viver sem ele. Safira diz mais uma vez para Bina que não está grávida e elas dizem que ela pode ter sido amaldiçoada. Débora, Abigail e Leila conversam sobre o casamento e Débora acaba se sentindo mal e precisa de ajuda. Leila e Abigail trocam olhares bastante felizes e já suspeitam que ela esteja grávida. Joana diz que precisa falar com Arão e começa a olhar para ele de uma forma bastante apaixonada, enquanto que o sumo sacerdote dá um jeito de mudar de assunto e ir embora da tenda. Passa-se alguns dias e Zur conversa com Moisés sobre as tabuletas e ele responde que Josué continua investigando. Datã vai ter uma conversa com Corá e diz que precisa de mais ouro, pois quer ter uma nova esposa. Débora e Bezalel se reúnem com toda a família e confirmam que eles terão um filho. Porém vai até Moabe e diz que quer falar com o rei Balaque e está a mando do rei Seom. Balaão informa o comandante que Balaque precisou viajar e Elda o recebe. Moisés começa a ver um burburinho bem longe do acampamento. Ele resolve se aproximar da comitiva que vem chegando e a reconhece Betânia com Balaque e fica surpreso.